Meus irmãos, a paz do Senhor, eu louvo a Deus por nesta manhã podemos estar aqui juntos para aprendermos mais do Senhor na sua casa e louvando a Deus. E eu quero convidar você para, juntamente comigo, participar dessa escola bíblica dominical. Por favor, reúna a sua família onde você está, sente aí na sua sala. A lição bíblica já está disponível para você e os que não tiverem lição poderão acompanhar aqui conosco pela ministração. Hoje é um dia de domingo, dia 24 de maio, dia de nos reunirmos para celebrar ao Senhor. Tire tempo neste dia para buscar a Deus em oração, para louvar ao Senhor, para estar na presença de Deus. Nesses dias de dificuldade, de isolamento, de crise em que nós estamos passando, nós precisamos estar na presença do Senhor. Eu quero te convidar para orar comigo. Em seguida nós vamos ter um momento de louvor, hoje um pouco diferente do que habitualmente nós fazemos, agora pela manhã, mas lembrando aos irmãos que à noite teremos o culto e às 20 horas também estaremos juntos novamente. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, nesta manhã, Senhor, porque podemos estar aqui na Tua presença. Nós te somos gratos pela Tua misericórdia, ó Deus. Somos gratos pela Tua bondade, pelo livramento que Tu tem dado a cada um de nós. Muito obrigado pela vida, Senhor. Muito obrigado pela saúde, Senhor. Muito obrigado pela paz, ó Deus, que Tu tem nos dado. Senhor, eu te peço uma bênção sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, que nesse momento reservou tempo para estar em Tua presença. Eu peço ao Senhor que visite cada lar, que visite cada família. Senhor, abençoa os Teus servos, as Tuas servas. Conceda saúde a cada um. Conceda livramento do mal. Senhor, nos livra desta praga que está atingindo os homens. Ó Deus, eu peço ao Senhor que abra o nosso coração e nossa mente para temer ao Senhor, para andar na Tua presença. Pai querido, em nome de Jesus eu peço ao Senhor uma bênção de saúde para os Teus servos. Aqueles que estão enfermos em casa, aqueles que estão com parentes enfermos nos hospitais. Ó Deus, muitos amigos que têm pedido oração. Senhor, tem misericórdia de cada um. Tem misericórdia desta nação, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, ó Deus. Converte o coração deste povo ao Senhor. Traz perdão, Senhor. Traz restauração da vida, Senhor. Meu Deus, não deixa, Senhor, que este momento passe desapercebido das pessoas, mas que nós tenhamos a devida atenção para tudo que está acontecendo, para perceber, meu Deus, que o Senhor nos tem chamado para uma mudança. Ó Deus, haja a nosso favor, nos abençoa, nos ajuda. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Abençoa esta manhã, essa escola dominical. Fala ao coração de cada um de nós. Nos concede a Tua graça maravilhosa, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e Te pedimos estas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar já a lição bíblica. Quero convidá-los a ver comigo aí a lição bíblica da escola dominical, que trata conosco nesta manhã sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja se você está ouvindo bem. Quero lhe pedir que nos dê aí alguma sinalização se o áudio está saindo adequadamente, como os irmãos, se já foi corrigido o áudio. Mas hoje nós vamos tratar sobre esse tema, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja aí, para você que recebeu a lição bíblica, para acompanhar conosco. O texto áureo da nossa lição, ele fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina,
Efésios capítulo de número 2, versículo de número 20. Na verdade prática da nossa lição, está escrito que Jesus é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos, tanto dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então esta é a verdade prática da nossa lição. E o texto para a leitura, nós encontramos em Efésios capítulo 2, versículo 20, até o versículo de número 22, e no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Nos diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, já a leitura de Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Este é o texto que nós estamos lendo de Efésios, capítulo 2, e Mateus, capítulo de número 7. Como é do nosso hábito, a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, ela traz para nós alguns versículos ao longo da semana. Na segunda-feira, nós podemos ver Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 19, que diz, ou que fala, que Jesus ele formou um novo povo a partir da sua obra. Juntou tanto gentios como judeus. Então, repetindo um pouco a lição do domingo anterior, nós temos o seguinte texto, Efésios 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, aqueles que antes não eram participantes das bênçãos de Israel, agora são participantes pela bondade do Senhor, pela graça do Senhor. No versículo 19 diz que assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esta é a posição que nós temos alcançado em Cristo. Não mais de estrangeiros, de desconhecidos de Deus, mas agora estamos inseridos por Deus neste novo momento, que é o momento de sermos igreja. E dentro da igreja não há divisão, não há quem seja judeu, quem seja brasileiro, quem seja americano. Em Cristo nós somos um só, somos salvos e participantes desta bênção que o Senhor nos dá. Na terça-feira, a leitura ela acontece em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Que diz para nós assim, como diz aqui a palavra. Mas na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Esse texto é um texto que traz palavras do rei Salomão. E Salomão, neste momento, quando estava falando essas palavras, ele havia terminado de construir o templo. O maior dos templos daquele povo, o templo
O primeiro templo de Salomão, um templo muito rico, muito ouro, era uma casa maravilhosa. E ali naquele lugar, Salomão faz esta oração ao Senhor, dizendo a Deus que os céus não poderiam contê-lo, quanto mais uma casa. Então, o que nós estamos vendo aqui é que casas humanas, construções humanas, templos, por mais suntuosos que sejam, por mais bem acabados, por mais trabalhados que sejam, não são lugar onde Deus em si se faz presente. Ao contrário disso, nós vamos ver, como na leitura da quarta-feira, que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. As construções humanas são para honrar o Senhor, mas para abrigar os humanos, para que os humanos possam prestar culto. Mas Deus não habita nestas construções. Como diz aqui Atos 7,48, você pode acompanhar comigo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E no versículo de número 24 de Atos 17, Paulo mais uma vez repete esta palavra dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Portanto, é um equívoco nós pensarmos que a suntuosidade das construções onde nós cultuamos tem alguma relevância na questão da presença de Deus. Deus não está na construção. Deus não habita a construção. Deus habita o coração dos homens que creem, que confiam nele. Na leitura da quinta-feira, o texto da lição nos traz Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Veja o que diz aí. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Aqui é uma palavra que o próprio Pedro falou aos demais apóstolos. Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, uma vaga foi aberta entre o grupo dos 12 apóstolos. Se os irmãos lembram bem, Judas, que era um deles, foi quem traiu Jesus, acabou se suicidando. E na cabeça dos discípulos, dos apóstolos, aquela vaga que seria de Judas estava em aberto. Então eles se reuniram e oraram e pediram a Deus que lhes mostrasse alguém para ocupar o lugar de Judas. E ali daquela reunião resultou a escolha de Matias como um dos apóstolos. Eu quero lembrar aos irmãos e destacar nesse texto que estamos lendo, que ele diz aqui que o objetivo disso era para que aquele apóstolo fosse também testemunha da ressurreição de Cristo. Ou seja, o ministério dos apóstolos, a sua tarefa principal era testemunhar da ressurreição de Jesus. Isaías 53, 5, que é a leitura da sexta-feira, mostra que os profetas que vieram também no Antigo Testamento, antes de Cristo, profetizaram a vinda do Senhor e profetizaram que ele seria a pedra fundamental para a construção de toda a história da igreja. Veja em Isaías 53, são 12 versículos a leitura, você pode ler com calma depois. Eu quero ler apenas o versículo de número 5, onde Isaías já anunciava a vinda de Cristo. Ele diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, você vê aqui que Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer, já anunciava a sua vinda. Exatamente este que seria o fundamento da nova aliança, ele que seria a pedra principal da construção de toda a história da igreja, e é onde hoje nós estamos firmados no Senhor Jesus. A última leitura se processa em João, capítulo de número 14, versículo de número 23, que diz assim:
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, nesse versículo do texto que lemos da semana, está claramente evidenciado que a verdadeira habitação de Deus somos nós que somos os seus filhos. A verdadeira habitação de Deus não é a estrutura. Por maior que possa ser a estrutura, por mais bonita e confortável, ela é útil para nos abrigar como seres humanos. Mas Deus que habita os céus, cuja Bíblia testemunha que nem mesmo os céus dos céus o podem conter, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Mas Deus habita no coração daquele que crê. Nós é que somos o santuário de Deus. Nós é que somos a igreja de Deus, o templo onde Deus habita. Veja ainda a leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, onde Paulo fala para aquela igreja dizendo assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, nós é que somos o santuário. Então, como nós podemos ver aqui na lição, eu queria trazer duas coisas para que os irmãos guardem para a reflexão. A primeira delas, como diz aqui a palavra do Senhor, Jesus é o edificador da igreja. É Ele a pedra angular. Ele é que é a pedra. Jesus é a pedra que sustenta a igreja. Segundo, os apóstolos e os profetas que vieram na época do Novo Testamento, eles difundiram o ensino de Jesus e ajudaram a expandir a igreja. Essas duas verdades você precisa guardar ao longo da lição. Jesus é a pedra e os discípulos foram aqueles que foram responsáveis por expandir a igreja. A lição, ela traz 3 assuntos. O primeiro deles, que somos um edifício espiritual. O segundo, há um fundamento que foi construído a partir da pedra angular que é Cristo. E este fundamento foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas que vieram. Terceiro, nós somos edificados para a morada de Deus. Nós vamos ver desses 3 tópicos da lição o que cada um tem a dizer. A respeito do edifício espiritual, quero que você observe a leitura do capítulo 2 de Efésios, versículo 20 a 22. A palavra de Deus diz assim: que nós fomos edificados, olha o primeiro destaque, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o primeiro destaque. Fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos ver que fundamento era esse. Continuando a leitura diz, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então Paulo deixa muito claro, e ele faz uma comparação, que Jesus era a pedra de esquina. Nós também vamos ver ao longo da lição o que significa essa expressão que Paulo usava, que tem tudo a ver com a cultura da sua época, com aquilo que acontecia na sua época. Continuando o texto, ele diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, há um templo que é construído sobre este fundamento. E esse templo é uma figura que Paulo usa para falar da igreja. E nós vamos ver aqui na frente, em primeiro lugar, que Jesus, ele é a pedra angular. Em sequência, os apóstolos fizeram o fundamento. Colocaram, expandiram as bases da igreja. E em seguida a igreja cresce através dos séculos, fundamentada neste ensino que foi ministrado inicialmente por Jesus e em seguida foi continuado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos.
Então a igreja é como um edifício espiritual. Ela é como uma construção espiritual, cuja base, a pedra fundamental, é Cristo. E os apóstolos e profetas divulgaram a palavra, estabeleceram a doutrina, e a igreja cresceu a partir daí. Continuando aqui o texto, eu queria lembrar uma palavra da lição anterior, que é exatamente Efésios 2,14, que mostra que em Cristo os povos que antes eram separados, os judeus eram uma classe de pessoas, os gentios eram outra classe de pessoas, mas em Cristo eles foram unificados e se tornaram igreja. Portanto, hoje a igreja é formada por pessoas de várias nacionalidades, entre essas pessoas, judeus também, mas não há mais divisão entre povos. O que há é uma só estrutura, um só edifício, uma só construção espiritual, que é chamada igreja. E esta igreja, como nós vimos aqui, ela foi fundamentada na pedra angular, que é Jesus, e o fundamento dos apóstolos foi a doutrina que eles pregaram. Ela foi a base para que toda a igreja crescesse a partir dali, o ensino de Jesus. Portanto, nós devemos entender que nessa construção espiritual, na antiguidade, antes de Cristo, havia o templo. O templo físico, era o centro, era considerado o centro onde Deus habitava, a presença de Deus era considerada ali. Por exemplo, 1 Reis 8:29, veja no destaque aí da lição, quando o rei Salomão fala, consagrando o templo, ele diz que o nome do Senhor estará ali para ouvir a oração que for feita naquele lugar. Então, na época passada, o templo era considerado o lugar onde Deus estava, era o lugar representativo da presença de Deus. Já com o passar dos dias e o reconhecimento dos próprios reis de Israel, que o templo não era um lugar onde Deus habitava, embora representasse a sua presença, não era o lugar onde ele habitava. Por exemplo, 1 Reis 8:27, o próprio Salomão diz que os céus dos céus não podem conter ao Senhor, quanto mais aquele templo que foi edificado, por mais suntuoso que fosse. Portanto, o templo, ele não é o lugar onde Deus habita, é apenas, ou na época era um lugar onde a presença de Deus estava representada. E quem é o verdadeiro templo? O verdadeiro templo somos nós, que servimos a Deus. Veja o que diz a palavra. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, Deus de fato vem habitar. Então a presença de Deus, ela está agora em nosso coração pela fé. E o templo de tijolos não era possível suportar a presença de Deus. Mas Deus, pela fé que temos nele, pela sua misericórdia gloriosa, Deus vem habitar em nossos corações. E por isso nós somos, como Paulo diz, templos do Espírito Santo. Templos do Espírito. Irmão, irmã, veja que responsabilidade eu e você temos em ser santuário, templo de Deus nesta terra. Devemos ser exemplo na nossa vida em tudo. Jesus, então, é chamado pelos apóstolos de pedra de esquina. Não só os apóstolos, mas os profetas também o chamaram assim. Essa pedra de esquina, ela era uma construção, ou ela era a peça primária de uma construção naquela época. Essa pedra de esquina, que a Bíblia, no grego original, está bem aqui na lição destaque, acrogoniaios, era a palavra grega para esta pedra de esquina. Ela tinha como principal significado aquela pedra principal do canto, que era colocada no canto extremo e era a pedra fundamental. Essa pedra, ela tinha pelo menos 3 funções.
ela servia para sustentar aquela construção, ela unia as demais paredes que seriam construídas, e ela servia como guia, como alinhamento. E a partir daquela pedra que era colocada, as demais paredes iam sendo construídas. Ela era a que principiava, ela era a pedra principal. Depois que ela fosse colocada no lugar e a construção seguisse, tudo a partir dali poderia ser dar certo ou dar errado. Mas Jesus foi a perfeita pedra angular. Por isso é que ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Porque a nossa fé, a igreja do Senhor, não está firmada por poder humano, não está firmada por governos, não está firmada por dinheiro, não está firmada por prestígio. A igreja do Senhor verdadeira, ela está firmada no Senhor, é Ele que sustenta, é Ele que garante a igreja, é Ele que mantém a igreja de pé. Portanto, irmãos, nós em nossa vida não devemos temer as circunstâncias, porque nós sabemos que quem nos mantém de pé é a pedra angular, que é Cristo, é nele que nós estamos sustentados e firmados. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 118, 22. Ele já falava dessa pedra. Ele diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, quase 1000 anos antes de Cristo, já apontava para Jesus como a pedra de esquina, a pedra principal da construção, que os edificadores, ou seja, os líderes judeus, rejeitaram. E esta pedra que foi usada a linguagem figurada representa Cristo. Isso no livro dos Salmos. Agora você vai folheando a Bíblia e descobre no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, mais uma vez uma menção a esta mesma pedra, comparando Jesus a esta pedra. Veja o que diz: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apressa. Ou seja, Isaías já profetizava Jesus, e aqui ele usa esta linguagem figurada para falar de Jesus como esta pedra que viria, que seria a principal pedra de esquina. Isso ainda no livro de Isaías, 600 anos antes de Cristo. Depois que Jesus veio e fez a sua obra, todos os escritos dos discípulos, dos apóstolos, reconhecem Jesus como sendo a pedra fundamental da igreja. Veja aí, Atos 4:11, o próprio Pedro, ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Note que ele está citando o Salmo 118. Por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Isso é Pedro quando fazia sua pregação às pessoas em Jerusalém. Ele mesmo já dizia que Jesus era a pedra, que aqueles líderes haviam rejeitado. E depois, quando ele escreve às igrejas, já mais na frente, ele, na sua carta, capítulo 2, versículo 4, a primeira carta de Pedro, ele diz assim: chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele, Jesus, é quem é a pedra. O próprio Pedro reconhece ele como pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas que hoje é aceita por aqueles que compõem, que são a igreja. Não era só Pedro que tinha essa noção de que Jesus era a pedra angular. A própria noção que veio do Salmo 118, veio do texto de Isaías, Paulo também conhecia e ensinava. Veja que ele diz em 1 Coríntios 3,11, quando ele escreve a sua carta àquela igreja em Coríntios, ele diz: ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, Paulo reconhecia e afirmava que Jesus é o fundamento sobre o qual a igreja está construída. Ele, Jesus, ninguém pode pôr outro. Hoje os seres humanos cometem um erro.
quando eles elegem para si qualquer tipo de intermediário, pensando que alguém vai interceder por ele junto a Deus. Isso é um pecado grave, porque tira de Jesus essa condição de ser um único mediador, um único fundamento, desprezando a obra que ele fez na cruz. Há pessoas, por exemplo, que elegem santos. Há pessoas que elegem, às vezes é comum na cultura popular, as pessoas dizerem que os que morreram estão intercedendo por eles junto a Deus. Isto é um erro. E é um pecado dizer isso aí. Porque não há outro fundamento, não há outro mediador. Jesus é único, é exclusivo e é suficiente para nos ligar a Deus. Portanto, ninguém pode pôr um outro fundamento. Paulo já dizia isso. E o mesmo Paulo, ainda de novo escrevendo aos Coríntios, só que agora mais na frente, no capítulo 10, no versículo 4, ele falando, tem um discurso que ele faz, e uma parte do discurso ele diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Paulo mais uma vez afirma que a pedra fundamental, que aonde a igreja está estruturada, é Cristo. Agora nós vamos tratar uma curiosidade que costuma ser intrigante para algumas pessoas. Por que eu digo uma curiosidade? É esse texto de Mateus 16, 18, que muita gente interpreta de uma forma esquisita, mas que é um texto muito objetivo. Eu vejo o que ele diz aqui. Jesus conversando com Pedro, ele, dado momento, diz a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção no texto de Mateus 16, 18. Isso tem gerado, ao longo do tempo, muita discussão. Há pessoas que dizem que Pedro é que é a pedra fundamental. Pedro é que é a pedra de esquina, mas isto é um erro da interpretação bíblica. Como sempre nós temos falado, a Bíblia ela precisa ser entendida dentro do seu contexto. Eu preciso lê-la de uma forma geral para a gente entender. Versículos isolados podem levar a interpretações errôneas. Mas eu queria mostrar para você dentro desse texto que não é Pedro a pedra. Fora os que nós já vimos em Isaías, em Salmos, os próprios apóstolos, dentre eles Pedro, que várias vezes citou que Jesus é que era a pedra. Paulo citou que Jesus é que era a pedra, mas esse versículo tem sido usado continuamente por pessoas que não entendem. Mas veja o que esse versículo diz. Está aí o destaque. Veja bem. Tu és Pedro, sobre esta pedra. Eu queria pegar essas palavras e transportá-las para o texto em grego original, para você entender. Veja só. 3 palavras eu quero destacar. O versículo tem várias palavras, mas eu quero destacar 3. Primeira palavra é Pedro. Segunda palavra, o pronome demonstrativo, ou demonstrativo aqui, é esta. Sobre esta igreja. Ou sobre esta pedra. E a outra é o nome pedra. Cada uma dessas palavras, ela foi empregada com um vocábulo grego específico. Então veja. O vocábulo usado por Jesus para o nome Pedro, no grego original, é citado como Petros. E esse nome significa pedra pequena, fragmento de pedra, pedrinhas. E nesse sentido, Jesus diz para ele: tu, Pedro, em outras palavras aqui parafraseando, ele diz: tu és pedrinha, tu és uma pedra pequena, tu és Pedro. Isso foi um trocadilho de palavras. Tu és Pedro, Petrus, mas sobre esta pedra, e aqui o pronome demonstrativo esta, ele está no feminino, indicando que a sua concordância não era com o nome Petros, de Pedro, e sim com o próximo nome, sobre esta pedra. Foi o que Jesus falou. E o que Jesus quis dizer para pedra?
Quando ele fala esta pedra, o nome usado é diferente de Petros. O nome usado aqui é Petra. E o significado, ao contrário de Petros, não é de uma pedrinha. Pelo contrário, é de uma grande rocha. Uma rocha que não pode ser nem mudada de lugar, de grande que é. Ela é uma rocha bem estruturada. Então ele diz para Pedro, tu és pedrinha, mas sobre esta rocha, ou seja, sobre si mesmo, a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. É nesse sentido que o texto diz para Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, seja o próprio Jesus. O segundo ponto da lição fala que sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja aí o que diz a palavra do Senhor. Vamos começar falando sobre apóstolo. O que seria o apóstolo? O apóstolo, então, o nome apóstolo, ele é traduzido do grego como aquele que é enviado. Ele é um mensageiro. E a gente está trabalhando aqui, ou está tratando, daqueles que foram, primeiro, chamados por Jesus. Há um chamado específico. Foram homens escolhidos para serem apóstolos. Esses apóstolos foram testemunhas oculares. E eles foram ensinados diretamente por Jesus. Aprenderam a doutrina de Jesus. Conviveram com Jesus e foram comissionados a ensinar a igreja. Quando Jesus, antes de ser arrebatado, disse para eles, vocês vão evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então Jesus foi muito específico para os apóstolos. Eles eram para ensinar as pessoas. É tanto que a consciência dos apóstolos era tão grande em relação a isso, que quando Pedro e os demais apóstolos se reuniram para resolver um problema que estava acontecendo na igreja primitiva, a igreja cresceu tanto que as viúvas dos estrangeiros não estavam sendo amparadas pela organização social da igreja. A ajuda alimentar, financeira, não estava alcançando aquelas pessoas. E Pedro chamou aquela comunidade de discípulos e disse, irmão, não é bom que a gente deixe a palavra para ir fazer trabalho social. Nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra, à doutrina. E elegeram os diáconos. E aqueles 7 diáconos foram os homens cheios do Espírito Santo que exerceram na igreja o trabalho assistencial, organizacional, o trabalho que era da estrutura administrativa da igreja, e ainda foram grandes evangelistas, porque eram homens cheios do Espírito, usados por Deus para a expansão da igreja. Então você vê que os apóstolos tinham essa tarefa de ensinar a doutrina que eles aprenderam com Cristo. Então veja, os apóstolos de Jesus foram esses 12. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Simão, Judas, que era o Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e Tiago, filho de Alfeu. Esses 12 homens foram os escolhidos por Jesus para dar seguimento e estabelecer o fundamento do ensino da doutrina de Cristo. Esses 12 homens. Só que os irmãos lembram que Judas traiu Jesus. Aí os discípulos nomearam, em uma reunião deles, um homem chamado Matias. Porém, no futuro, o próprio Jesus separa Paulo para a tarefa de apóstolo. Então nós não vemos na Bíblia outros apóstolos fora estes homens. E aqui, Romanos 1:1, por exemplo, mostra que Paulo claramente entendia o seu chamado. E Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quando você olha e lê as histórias de Paulo, você percebe que ele teve revelações profundas e sucessivas sobre o Evangelho de Cristo. É tão impressionante as revelações que Paulo tinha, que você nota, por exemplo, no texto de 1 Coríntios 11, quando ele fala da ceia,
como ele repete exatamente as palavras que Jesus falou aos seus discípulos. E Paulo, então, ele teve um amplo acesso ao Evangelho, ao ensino da doutrina de Cristo que ele estabeleceu nas igrejas que ele fundou, para quem ele pregou. Portanto, os discípulos tinham esta tarefa de ensinar, de fazer o fundamento. Então, quero que você aprenda esta verdade, que os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Jesus para a igreja primitiva. Agora, o fundamento do qual nós estamos falando, o fundamento dos apóstolos, não são em si a pessoa dos apóstolos, mas a doutrina que eles aprenderam de Cristo e eles ensinaram. Foram os apóstolos que reproduziram a doutrina de Cristo tal qual ele ensinou, para que a partir dali a igreja crescesse. Então a palavra que temos hoje, as doutrinas que chegaram até nós, foram ensinadas por Jesus àqueles 12 homens e eles a expandiram. Por isso há neles um fundamento que a partir da pedra que é Jesus, propagou o ensinamento da palavra. Portanto, os apóstolos, irmãos, não são o fundamento. O fundamento é a mensagem. Diz aqui Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós devemos entender muito claramente que os apóstolos não são o fundamento, mas são aqueles que ensinaram a mensagem que em si é o fundamento. Uma outra coisa que o texto de Paulo fala aqui em Efésios é sobre os profetas. E esses profetas não eram os profetas do Antigo Testamento. Esses profetas do qual Paulo fala são aqueles que foram chamados por Cristo com um ministério de profetas na igreja. Na igreja primitiva, assim como na igreja hoje, não só haviam os apóstolos, como também haviam os profetas, aqueles que eram usados por Deus para transmitir a palavra de Deus às pessoas. Esse ministério de profetas permanece na igreja. Preste atenção em Efésios capítulo 3, que ele não está falando de profetas do Antigo Testamento, ele está falando dos profetas da igreja. Veja bem, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então Paulo mostra claramente que havia apóstolos e profetas que eram homens usados por Deus através do seu Espírito para então ensinar a igreja, para receber de Deus as revelações para a igreja do Senhor. Por último, a lição traz o texto sobre edificados para a morada de Deus. E eu quero analisar com você, nós somos como um edifício. Veja aí Efésios 2, 21 e 22. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Primeiro, note que eu destaquei aí o texto bem ajustado. Nós somos um edifício bem ajustado. Portanto, essa palavra traz para nós que nós devemos crescer em retidão, alinhados com a pedra angular que é Cristo, alinhados na sua doutrina, da doutrina dos apóstolos. Nós não podemos servir a Deus do jeito que a gente bem entende. Seria como se nós tivéssemos sido construídos errado. Eu lembro que há muitos anos atrás nós precisamos fazer uma reforma numa casa. E nós contratamos um pedreiro que foi indicado para nós, e era uma pessoa conhecida nossa também, então ele tinha feito pequenos trabalhos e a gente então resolveu construir com ele. Era uma construção anexo, era só para fazer 2 paredes e fazer um canto reto para construir uma sala. E aquele homem, durante a construção, era interessante que ele não usava prumo. Quem conhece o trabalho de pedreiro sabe que é um fio, que tem um peso para alinhar a parede. E aquele moço, ele dizia para mim assim, eu perguntava, você não vai usar o prumo? Ele dizia, não precisa, eu estou olhando aqui, faço um olho aqui e sai perfeito. Eu digo, tá certo. E ingênuo, confiei.
Terminada a construção, irmãos, as paredes elas estavam tortas em quase 10 centímetros. Para alinhar as paredes, a gente precisou fazer quase isso de reboco. Teve uma área que o reboco ficou fino, 2 centímetros, e foi preciso o reboco engrossar até 10 centímetros em determinado lugar para colocar a parede no alinhamento. É uma construção desajustada, foi uma construção errada. Mas a Bíblia diz aqui para nós que nós devemos ser uma construção bem ajustada. Portanto, devemos ser atentos à palavra de Deus, ao ensinamento da palavra de Deus, para que a gente não ande desalinhado. Aí o pastor ensina de um jeito, você quer fazer do seu. A igreja caminha para um lado, você quer fazer diferente porque você acha que você é que sabe, que você é que determina. Irmãos, a edificação de Deus, ela tem fundamento, que é Cristo, e a doutrina dos apóstolos. E a partir daí nós devemos seguir alinhados. Porque aqueles que não estão alinhados correm o risco de ser derrubados para que seja feita uma nova construção. Portanto, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ser bem ajustados na palavra de Deus. Segundo, é necessário que haja um crescimento para ser santo. Ou seja, um prédio ele é construído com o objetivo de ser usado. Ninguém constrói um prédio e deixa ele lá parado, como o que eles chamam hoje de um elefante branco. Fica ali parado, sem uso, sendo depreciado, sendo envelhecido e estragado com o tempo. Pelo contrário, um prédio cresce para ser usado. Nós, como cristãos, crescemos para nos tornar santuário de Deus. Ou seja, o objetivo pelo qual Jesus estruturou a igreja está bem claro na palavra. É para a edificação do corpo. Para que a gente seja cada dia melhor. A gente aprenda mais a Bíblia. A gente viva mais os ensinamentos de Jesus. Se a gente antes roubava, não se rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se a gente era desonesto, agora a gente passa a ser honesto. Se a gente não orava, agora a gente ora. Se a gente era displicente com as coisas de Deus, agora a gente é dedicado ao Senhor. A gente cresce para ser santuário de Deus. Você viu na imagem um pouco antes dessa que aquela pombazinha que representa o Espírito Santo, ela vem habitar no nosso coração. É a presença de Deus. Esse Deus eterno que não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita no coração do que crê. Por isso nós somos comparados a um santuário, a uma construção. O objetivo disso é crescer para que Deus use, para que Deus more em nós. E sermos santos. É isto que é a comparação que Paulo tem feito. E por último, o objetivo dessa construção crescer é essa. É que eu e você sejamos morada de Deus. Veja o que ele diz aí. Edificados para a habitação de Deus no Espírito. O objetivo de sermos edificados é que Deus venha habitar em nossos corações. Como Jesus disse, eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Se alguém guardar as minhas palavras, este é o que me ama, diz o Senhor, e meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Ou seja, guardar a palavra, viver a palavra, estar ajustado, alinhado com a palavra, faz com que nós sejamos morada de Deus. Deus vem habitar em nosso coração. Por último, você precisa ver o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 13. Todo este objetivo dessa construção espiritual é para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Como diz aqui, a estatura ou a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo, irmãos, desta construção espiritual é o aperfeiçoamento, é a unidade da fé, é o pleno conhecimento, ou seja, nós chegarmos ao ápice da vida espiritual. E nesse sentido, nós buscamos, almejamos ou andamos em direção à estatura completa de Cristo. Este momento será coroado na nossa redenção, quando o Senhor nos chamar para estar com Ele.
onde esse corpo mortal se revestirá do que é imortal, do que é incorruptível, e nós iremos para sempre morar com o Senhor. E é nessa confiança que nós vivemos, que nós esperamos. E é nesse sentido que Paulo diz que ele, Jesus, é a pedra de esquina. E a doutrina dos apóstolos é o fundamento onde a igreja que somos nós tem sido edificada para louvor, para a glória e para a habitação do Senhor. Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe seu domingo, que você tenha muita paz neste dia. À noite, se o Senhor permitir, estaremos juntos para glorificar o nome de Jesus. Eu quero agora orar com você e pedir a Deus que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por esta manhã, obrigado pela escola bíblica dominical, obrigado pelo ensino que o Senhor tem trazido a nós. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor nos faça crescer sempre alinhados à tua palavra, à tua vontade, e em tudo sejamos, Senhor Deus, agradecidos a ti. Seja a tua bênção sobre nós, sobre nossa vida, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, Senhor. Que todos os dias sejamos aperfeiçoados em santidade diante de ti. Fica conosco, nos guarda, guarda cada um dos irmãos, da saúde, da paz, e que à noite possamos estar juntos para glorificar o teu nome. Te agradeço por tudo, te louvo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e você tenha um bom domingo para a glória de Deus. Amém?